Ok, Hermílio, já estamos de volta aqui nos estúdios, agora também estamos aí abertos para as redes sociais, mais especificamente para o Facebook, e estamos aqui nos estúdios, né? É uma honra estar com vocês aqui às terças-feiras no Papo de Saúde, onde a gente tem essa missão, né? Uma missão legal de levar educação e saúde à nossa população, né? Através das ondas do rádio, através dessas redes aí, onde as pessoas engajam através de todo o Brasil, e trazemos temas aí que possam ser relevantes, né? Que possam promover, né, uma melhor saúde daqueles que estão aí conosco. Hoje estou aqui com uma pessoa, né, mais uma amiga daquelas de infância que eu digo, Renata Marinho, hoje nutricionista, né, uma especialista aí na área esportiva. Para quem não conhece você, Renata, se apresenta aí para a turma. Seja bem-vinda ao Papo de Saúde, tá? Fala um pouquinho aí da Renata, né? O Hermínio sempre pergunta, você é de Arapiraca? É a pergunta do Hermínio, né? Geralmente a gente tem essa curiosidade de saber de onde é a doutora Renata Marinho, né? Por onde passou. E a gente quer saber um pouco da vida, da infância, da trajetória de estudo, onde se formou, um pouco para os ouvintes e, logicamente, para as pessoas que acompanham a página Sara FM neste momento no Papo de Saúde. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa com vocês, né? Vou tentar falar um pouquinho, né, sobre quem é Renata Marinho. Então, eu sou daqui de Arapiraca, né? Estudei praticamente a vida inteira, né, na infância e adolescência no Colégio Bom Conselho, né? Sou CBC, e então me formei, terminei o curso, né? Terminei o ensino, fui para a UFAL e Maceió, né? Em Maceió, então eu passei os 5 anos, né, mais de 5 anos, né, estudando nutrição, então me formei pela UFAL, e depois que eu me formei, eu retornei para aqui, para Arapiraca, e passei quase 8 anos trabalhando no Hospital Chama, aqui em Arapiraca. Então, Hospital Chama, a doutora Manuela. É natural aqui mesmo, de Arapiraca, seus pais. Também daqui, a minha família praticamente toda daqui. Eu sou da terra, uma né? Curiosidade e que a gente bem, se afasta. Uma curiosidade bem particular, quando a gente, né, o doutor falou, a doutora Renata Marinho. Eu, né, associei uma família bem tradicional, uma família de bem aqui da cidade de Arapiraca. Não sei se tem parentesco, pessoal dos Marinhos, do Mascate. O meu Marinho é do meu avô, de Quebrangulo. Meu avô não é vivo, mas... Aí não é alagoano? Quebrangulo. Quebrangulo, de Alagoas. Não é dessa outra família. Tem um pessoal aqui, né, uma família de bem aqui do Mascate, aqui de Arapiraca, né? Um abraço ao Eduardo. Não que eu saiba. Mas enfim, a gente... então, eu tenho minhas raízes aqui, assim, em Arapiraca. E assim, para mim foi uma alegria muito grande voltar para cá e poder trabalhar aqui, porque muitas vezes a gente se forma e não sabe onde a gente vai atuar, né, na nossa profissão. E eu queria muito voltar para aqui, porque eu sempre gostei muito daqui, da cidade, ela é muito acolhedora, né? Enfim, é uma cidade que a gente consegue fazer tudo, né? E até a questão da qualidade de vida, né? Pensando nos grandes centros, né? A gente consegue conciliar uma coisa aqui na nossa cidade. Então eu voltei e aqui estou, né? Hoje eu trabalho, né? Passei boa parte do meu tempo trabalhando na cidade, no hospital, mas hoje eu atuo há 4 anos em consultório próprio, fazendo atendimentos, né? Com os pacientes. E recentemente estou também, além do meu consultório, eu também atendo junto à equipe de profissionais do Centro de Reabilitação, Centro Médico do CENFRA, do município aqui, da Prefeitura de Arapiraca. Então estou integrando, quero mandar um abraço também, aproveitar aqui. A turma do CENFRA está aí todo mundo ligadinho, né, assistindo. Então, hoje eu atuo, né, como nutricionista como é que as coisas acontecem, né? Quando eu estava na nutrição hospitalar, eu imaginava continuar na área clínica e me aprofundar. Só que quando eu comecei a partir para o consultório, e já não mais dentro do ambiente hospitalar, começaram a surgir demandas. E essas demandas na área esportiva me fizeram correr atrás e fazer um curso de pós-graduação, me aperfeiçoar para também estar dando suporte para esse público de
não só desportistas, né, como atletas que apareceram, né? Então a gente tem que buscar, e aí foi onde veio a nutrição esportiva, né? Que eu tenho aí mais ou menos 4 anos de atuação, né? Os 3 últimos mais intensos, né? O primeiro ano eu estava mais buscando estudar muito, e hoje, né? Hoje eu acredito que eu tenho um pouquinho de experiência, porque é uma infinidade, né? De coisas que a gente não para de estudar, e foi mais ou menos assim, a nutrição esportiva, ela apareceu de forma natural, né? Não estava nos meus planos a princípio, né? Eu sou apaixonadíssima pela nutrição clínica, até hoje eu atendo, né? Meus pacientes, particularmente os do Senfra, né? Que tem necessidades clínicas especiais, mas eu me apaixonei pelas 2 áreas, e hoje eu atendo nas 2 áreas. Olha aí, que coisa interessante. Há uma diferença muito grande, doutora, da alimentação clínica para a esportiva? Em alguns aspectos, sim, bem diferentes. Deixa, antes da gente entrar no tema da nutrição esportiva, já mandar um abraço para a turma que está conosco aí, que já nos acompanha, tá? Mandar um abraço aí para Tamires, para o Fábio Vieira, Maria Aparecida, a Adjane, o Wagner, lá em Limoeiro, a Valmira, Fernando Henrique Porto, lá em Goiânia. Um abraço para você, doutor Fernando. É o meu primo? Seu primo. Beijo, Fernando. Lá de Goiânia, ele acompanhando, ele sempre acompanha o programa. O David Mello, o Frank, o Wilton Almeida, o Adriano Lima, Michele Reano, o Frank. Era uma coisa que eu acho que faltava, essa questão esportiva, tá? Aí o Fernando mandou um abraço aí. Um abração. Renata, antes da gente entrar no tema... E antes do tema, sim, fala aí. Quem está ouvindo agora, nesse momento, do Saúde, doutor Jean e doutora Renata, é um rapaz que está trabalhando, ele é pedreiro, está trabalhando, colocando cerâmica no bairro São Luís 2, um abraço ao Walter, no bairro São Luís 2, está trabalhando com rádio ligado, ouvindo Papo de Saúde. A Socorro também, no bairro São Luís 2, está ouvindo Papo de Saúde. Um abraço, Socorro, um abraço, Walter, aí no bairro São Luís, ele está trabalhando ligadinho aqui no Papo de Saúde. Aí, coisa boa. E o seu Heron. Seu Heron. Seu Heron. Um grande abraço para o Heron. Aí ela deu, o Fernando diz, aí é sangue da família, Renata. Risos, um abraço para ela. Renata, dia 31 foi o dia do nutricionista, né? E a turma da nutrição fez um evento legal no shopping, né? Fala um pouquinho antes da gente entrar no tema sobre esse evento, a importância que teve para a população. Foi sexta-feira agora, né, no shopping, um grupo de nutricionistas aqui de Arapiraca se reuniu, né, e decidiu montar esse evento para prestar serviços à população e ao mesmo tempo comemorar a data, né, que é o dia comemorativo, que é o marco da nossa profissão, né, o dia 31 de agosto. Então foram realizadas várias ações, né, em saúde, ações educativas, fizemos testes de rastreamento de diabetes, então foram em torno de 400 pessoas alcançadas. Isso, fizeram um teste. Fizemos avaliação de bioimpedância, que é aquela avaliação que a gente são de gordura, percentual de gordura, massa muscular. Então foram quase 200 avaliações feitas, né, lá ao longo do dia. Tivemos aulas voltadas à atividade física com crianças, adultos também. Então só do público infantil foram mais de 80 crianças que assistiram aulas. Oficinas culinárias, então em torno de 300 inscritos, né? Foram 6 oficinas, então cada oficina uma média de 50 inscritos. Então foi uma quantidade muito grande de pessoas que estiveram presentes, né? Eu quero aproveitar aqui e parabenizar, né, todo mundo que participou, né, o público e as pessoas que se envolveram, né, os estudantes que estiveram presentes, né? Tinham estudantes de nutrição, de educação física, de várias faculdades aqui, da UFAL, da Unirb, da Unopar, enfim, e profissionais, né, de diversas áreas, não só nutricionistas, mas todos que se envolveram, né? Todos que estavam presentes, tá todo mundo de parabéns, né? Foi muito gratificante para a gente, né? Acho que foi um marco, né? E uma grande realização. Atividades como essas, elas têm um impacto muito grande, né, na população. Ajuda, você vê a quantidade de pessoas que têm diabetes, não sabe o diagnóstico, né? E que pode estar com aquela patologia. E às vezes num rastreamento como esse, né, pode dar um start para que ela possa buscar ajuda.
E nada mais justo do que comemorar, né? Eu acredito que essas ações que têm esse impacto ajudam bastante. Então eu tiro meu chapéu e dou os parabéns aí às nutricionistas, né, de Arapiraca aí, que fizeram esse movimento legal lá no shopping. Tá? Coisa boa. Espero que mais ações como essas possam surgir. E obrigada também aos colaboradores, Sim, né? Que sem eles seria praticamente impossível de se realizar, né? Foram muitos, eu não vou citar nomes, porque foram muitos importantes, né? É um evento de grande... Mas a todos, né, que colaboraram, que coisa legal, né? Isso é importante, qualidade de vida é algo que a gente hoje está aqui a cada dia levantando essa bandeira. Eu acho que é o que pode mudar o status de saúde da população. Mas aí vamos lá, né? Vamos falar sobre nutrição esportiva, né? O Hermi, que é aquele atleta de final de semana, né? Se interessar um pouquinho mais sobre a nutrição esportiva. Ele já fez uma pergunta, né? Isso. Qual a diferença da nutrição comum clínica para a nutrição esportiva? Então, quando a gente fala, vamos falar um pouco da nutrição clínica para poder a gente entrar na esportiva. A clínica, o principal objetivo é dar o retorno através da nutrição para aquelas pessoas que apresentam alguma complicação em saúde. Por exemplo, um diabético, ele precisa de orientações com relação à alimentação para que ele, durante o seu tratamento, né, medicamentoso, o seu tratamento, ele siga corretamente, mas que a alimentação auxilie no controle da sua glicemia e evite as complicações futuras, né, próprias do diabetes. Então, a nutrição clínica, ela entra ali naquele momento para contribuir da melhor forma. No caso de uma pessoa que tenha um problema no rim, problema renal, então ele pode estar fazendo hemodiálise ou não. Ele também precisa de cuidados com a alimentação, certo? E aí entra a nutrição clínica. Quando a gente apresenta obesidade, seja criança, seja um adulto, precisa de cuidados, né? Porque a obesidade, ela leva a uma série de problemas, né, na vida adulta, né? Ou na infância também. A hipertensão, por exemplo, né, ela pode ser uma consequência. Então, a alimentação, ela vai, né, a nutrição clínica, ela vai entrar para que aquele paciente ele consiga atingir os objetivos, né? Seja de peso, melhorar a sua condição de saúde. Então, a nutrição clínica, ela vai estar muito presente ali. Então, ela é extremamente importante, né, para diversas. A nutrição clínica hospitalar também, ela vai estar, já é um público diferenciado, né, mas uma condição mais de saúde mais específica, né, são pessoas acamadas, em UTIs, então também tem um suporte nutricional um pouco diferenciado, muitas vezes não consegue mastigar, vai precisar de uma alimentação líquida. Essa alimentação líquida nem sempre vai ser alimentação convencional, ela precisa de suplementos específicos, né? Muitas vezes o paciente se alimenta por sonda, é uma alimentação bem diferenciada, então entra a nutrição clínica ali naquele momento para dar todo o suporte para recuperar aquele paciente. Então, essa é uma missão grande, né? Na nutrição clínica. E assim vai, né? Tem muita coisa para se trabalhar. E a esportiva é uma coisa mais... Eu vou confessar com vocês, eu fui médico muito tempo, né? De clube de futebol, não é? E eu lembro quando eu ia para o cardápio é diferente. Rapaz, quando eu viajava, vou confessar para vocês aí, quando eu viajava com o clube, e aí o que acontece? A gente tinha que estar na agenda da turma, né? Sim. Rapaz, nunca vi comer tanto, eu comia tanto. Só que a turma é atleta, né? Uhum. Eu voltava de meu Deus do céu, eu não aguento tanto, porque tem uma alimentação totalmente diferenciada, era uma coisa assim, e por conta do rendimento deles, né? Acredito que isso, né? Isso. No caso da nutrição esportiva, a gente tem que diferenciar os públicos, né? Eu posso estar dando orientações voltadas para aqueles praticantes, né, de exercício, que são os desportistas, né, em geral. Não são atletas, mas são aquelas pessoas que têm uma vida ativa, querem melhorar o seu condicionamento físico, estão muitas vezes conciliando alguma questão de saúde, né, com a própria atividade física por recomendação médica. Então, a gente tenta ali ver qual momento que aquela pessoa está, né, e buscar dentro da nutrição esportiva, né, a melhor orientação.
fica ali o intermediário. Muitas vezes a pessoa acha que já é atleta, né? E já quer usar um monte de coisa e não sei o quê, e não. E aí a gente tem que ver cada caso, né, as condições. E o interessante é que muitas vezes as pessoas que não são atletas, elas têm um ritmo de vida tão atribulado, tem um deslocamento coisas, né? que acabam realmente tendo um gasto de energia ou um desgaste mental e físico que, né, precisam daquele suporte da alimentação adequado, né? Muitas vezes elas têm uma demanda metabólica, né, de energia, né, precisam se alimentar bem e acabam concentrando a alimentação em determinados horários, não distribui adequadamente de acordo com a sua necessidade e pode levar a problemas gástricos, por exemplo, vem uma gastrite, vem uma dislipidemia. Porque passa muito tempo sem comer, você disse? Isso, acabam, porque o organismo precisa abastecer, né? Precisa de energia. E por conta dessa vida muito atribulada, acaba concentrando alguns horários e isso muitas vezes prejudica na demanda de energia, a oferta de nutrientes durante o dia. Então a gente precisa realmente conhecer cada caso. No caso de atletas, aí entre o que o Jean falou, Nossa, né? O atleta, ele tem uma vida realmente bem diferenciada do ponto de vista de dedicação, né? Eu falo em dedicação. O atleta profissional, ele tem um volume de exercícios muito grande, então ele não treina uma vez por dia, muitas vezes são 2, 3 vezes ao dia, dependendo da programação que ele tem, né? Da época do campeonato que ele tem, então é muito extenso. Então o atleta, ele tem um gasto de energia muito grande. E a gente precisa acompanhar essa rotina desse atleta, quais os tipos de exercício que ele precisa desenvolver. Às vezes o atleta é de natação, mas ele não faz só natação. Ele faz academia, fortalecimento. Exatamente, mas ele também desloca da natação para casa de bicicleta. Então tudo a gente precisa estar acompanhando esse gasto. E é um gasto muito grande de energia. E a nutrição esportiva, ela precisa acompanhar e dar esse suporte nutricional, não só atender as necessidades, mas ver também o rendimento, né, que é o que ele quer. Ele quer melhorar o tempo, ele quer ser campeão, ele quer quebrar o recorde, ele quer superar. Então é um pouco diferente pensando nesses aspectos. Na nutrição esportiva é ruim. E na alimentação esportiva, na nutrição esportiva, antes de fazer atividade, existe também um cuidado, que tipo de alimentação ingerir, a quantidade também, antes de começar o seu dia de exercício? Isso seria uma pessoa já praticante, uma pessoa já esportiva mesmo. Tá, a pessoa querendo praticar esportes, né? Ou mesmo até aquela pessoa que diariamente já pratica esporte, né? Um atleta todos os dias. E antes de começar a sua rotina de treinamento, a alimentação é diferente, diminuta em relação ao decorrer do dia? Sim, a gente tem que buscar a rotina de cada pessoa, porque tem que se alimentar bem, primeiro de tudo, né? Esse negócio de cortar tudo. Não é por aí. Então a gente precisa conhecer a rotina. Então, que horário essa pessoa vai fazer exercício? Vai ser de manhã, por exemplo? Então, a gente já tem um fator mais que vai dificultar, que é o horário. Tem que acordar um pouquinho mais cedo para fazer uma pequena refeição e muitos não querem. Não dá tempo, eu acordo, já saio, vou treinar. Isso é um dos problemas que a gente enfrenta, porque você sai em jejum, né? E às vezes nem todo mundo tem essa adaptação para treinar em jejum, especialmente quem não é atleta, né? Indivíduos destreinados não tem uma adaptação para treinar, né? Em geral, logicamente, mas não tem essa adaptação. Então já é o primeiro desafio, né? Fazer essa orientação para quem treina cedinho da manhã, adaptar o organismo a hidratar e a se alimentar. Então é uma primeira observação. E se ele treina na hora do almoço? Porque muitas pessoas não têm. No intervalo. Eu não tenho outro horário disponível, mas eu quero me exercitar. E aí ele tem que saber como se alimentar, porque ele não pode almoçar e treinar em seguida. Vai ser muito prejudicial. Almoçar, que é uma refeição grande, completa, né? Almoçar e logo em seguida treinar.
o organismo precisa de um tempo para digerir aquele alimento. Então, se você come, imediatamente você treina, com uma refeição grande, né? Vai ter dificuldade para render durante o exercício. Além dos problemas gástricos, né? Todo um problema durante o processo digestivo, né? O intestino ele muda após a alimentação, né? Para poder aqueles nutrientes serem absorvidos. Então, você vai praticar exercício com o estômago cheio, aquilo não é saudável e pode prejudicar a sua saúde, além do rendimento. Então, precisa dar um intervalo maior se você quer se alimentar e treinar depois. Ou o contrário, né? É mais interessante você comer uma refeição grande depois do exercício, né? E antes você fazer uma refeição um pouco menor ou fracionar, que também é outra opção. Então, a gente precisa estar muito perto da realidade da pessoa e combinar aquilo tudo com ela. O que é que vai se adaptar? Então, nem sempre a regra vai servir para isso, a orientação vai ser para todos. Não, porque a gente tem que respeitar as individualidades, né? O seu horário, o seu tempo disponível, a questão da cidade gástrica, que não é igual. Tem pessoas que toleram volumes maiores, tem pessoas que toleram volumes menores de refeições. Então, tem muito particular. Então, olha, não é interessante essa coisa, não tem uma regra, isso. Mas a gente precisa ver o indivíduo, né? Exatamente, acompanhar e ver as demandas do dia todo, porque aqueles nutrientes do dia, eles precisam ser supridos, né? A alimentação, ela tem que chegar no corpo. Não tem a receita nem uma medida, não é? Renata, as pessoas, na tua visão, já tem mais de 8 anos aí atuando, está um consultório há um bom tempo e trabalhando com essa turma, tem aumentado a procura das pessoas na visita à nutricionista? A gente, como médico, a gente indica, tá? Até uma questão que a gente indica sempre. Aí as pessoas dizem, mas eu consigo fazer minha dieta. Eu digo, olha, isso eu até entendo que é uma coisa interessante que você pense dessa forma. Mas tem uma turma aí, uns profissionais que vai poder te ajudar, vai buscar. Tem aumentado essa procura pelo profissional nutricionista? Sim, eu posso afirmar, né, que a demanda tem crescido, né, pelas necessidades, né, da população. Existe o reconhecimento, lógico, né, da profissão, porque nós somos especialistas na área, né, de prescrição de nutrientes. Mas existe também uma busca pela melhora da sua qualidade de vida através da alimentação. Uma boa orientação faz muita diferença, certo? A gente sabe disso. Nós vemos os resultados nos consultórios, né? Quando a gente atua, que o paciente volta, ele volta dizendo que melhorou a qualidade do sono, ele volta dizendo que melhorou, o seu intestino está funcionando melhor, a respiração, então a disposição melhora. Então, se a nutrição está ajudando a melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, então um passa para o outro e isso se multiplica. Não só a parte que muita gente procura estética, né? Isso. Começa a ter outros benefícios e aí... Também. Muitas vezes chegam no consultório com o primeiro objetivo, muitas vezes é estética, né? Eu quero perder peso, eu quero ganhar massa muscular, muitas vezes estético, mas nós somos profissionais de saúde em primeiro lugar. Então, nós temos que saber orientar muito bem. Claro que a gente quer dar o melhor resultado, né, para aquele paciente, mesmo sendo reduzir gordura ou ganho de massa ou as duas coisas, mas a gente tem que ter a base, e a base se chama saúde. Senão a gente coloca em risco, né? Quando a gente quer adiantar, né, as coisas, colocar objetivos que não são principais em primeiro lugar, a gente acaba colocando em risco. Então, a prioridade sempre vai ser saúde. E tudo vai chegando, muitas vezes, como consequência, né? Muitas vezes as pessoas se espelham num corpo atlético. É bem interessante isso, né? Eu vou aproveitar aqui e já... Fica à vontade. Falar algumas observações. Aqui é justamente para entrar essas dúvidas, porque... Então, aí o corpo atlético, ele é consequência de uma vida inteira de dedicação. Então, muitas vezes as pessoas colocam aqueles modelos, né? Eu quero ficar com um corpo mais ou menos assim. O corpo não é... Você não vai ficar igual àquela pessoa. Você vai ficar... você vai melhorar a sua condição física e, consequentemente, a composição corporal. Mas o corpo é seu, então você tem que saber lidar com ele, né?
e conhecer de que maneira você pode melhorar, né, essa questão de saúde e consequentemente, a autoestima, né, que ela vai chegando junto, né, junto com a imagem. Mas precisa se quebrar esses mitos, né, de que o corpo atlético do artista tal ou do atleta tal, que a gente vê muito, é dele, não é seu. O seu você vai trabalhar da sua melhor forma para ter a melhor condição, né? E aí tem outra coisa interessante que muita gente não sabe, mas alguns esportes, os atletas sofrem muito transtorno alimentar. Muitos não sabem, né? Sofrem, atletas de ginástica olímpica, por exemplo, sofrem muito com transtorno, porque elas ficam com um percentual tão baixo de gordura que na época dos campeonatos elas vomitam, né? Elas têm aqueles comportamentos de anorexia, elas sofrem muito, é potencial, né? É um público potencial para transtorno alimentar. Lutadores, que eles têm peso também, é comum, será? E isso também, fisiculturistas também sofrem, não todos, mas alguns sofrem, porque você tem o emocional muito forte, o quesito emocional. Não vou entrar aqui na minha área, né? Mas eu falo de transtorno alimentar, né? Que é uma coisa que está sendo muito perigosa, porque está havendo muita pressão por imagem. Pressão daquele corpo atlético, né? Da imagem de chegar aquilo ali, e as pessoas acabam perdendo o rumo, né? E acabam realmente causando, né? Grandes prejuízos na sua vida, né? Quando não, nos filhos também, né? Porque as crianças, elas se espelham nos pais, né? Muitas vezes. E as crianças também, elas estão começando a desenvolver transtornos alimentares por conta dessas pressões de corpo, de físico. E a gente precisa estar muito atento a isso, né? Para a gente quebrar esses mitos como profissionais de saúde, né? Isso é uma coisa, show. Aqui tem mais gente interagindo com a gente. Maísa Carvalho, Lourenço Renaud, Júlio Veras, a Áurea Maria, o Anderson Protásio, o Sr. Emanuel Fortes, um abraço, a Socorro Silva, o Gêmeos Vitório, a Neide Felicidade, a Thaisa Menezes, o Hamilton Couto, a Natália Amorim, o Aristeu Soares, o Marcelo Petuba, o Frank faz uma pergunta, doutora Renata, tanto o atleta quanto o cidadão comum, não? O que é que fazer? Eu acho que é para não se tornar um escravo da dieta. Eles podem sair da dieta sem consequência? Então, a Elise Oliveira, o de Gerson, atleta do Aikido, um abraço para você, o Ricardo Alexandre, o Luiz Carlos, o Isaac Lúcio, Alexandre Henrique e muitos outros aqui que estão interagindo conosco, tá? A gente vai passando para vocês aí, o Wellington Costa, a Janaína Tenório, Vanessa Matias e Israel Santos. Muitos que estão aqui mandando suas mensagens, tá? Um abraço para todos vocês. E aí, Renato? É aquela coisa, sair da dieta, tem gente que sem ser escravo, né? Há consequências, é prejudicial você sair da dieta e perseverar, né, nessa saída. O prejudicial é isso, perseverar, né, comer determinados alimentos por muito tempo, sair da dieta, vou ficar por muito tempo comendo determinada dieta. Aí sair da dieta. Né? Mas se sair só um pouquinho, sair uma vezinha, né, comer um churrasco hoje e passa 3 meses sem comer. Isso é um castigo. Mas aí vamos pro meu termo, né? A gente buscar hábitos alimentares saudáveis e quebrar o paradigma, a dieta, Sim. né? A gente fala o termo dieta, deixar né? deixar de comer. Na cabeça de muita gente já gera sofrimento, né? E aí a gente fala, é mais importante pensar em hábitos alimentares saudáveis. Por quê? Porque quando aquilo vira hábito, você não vai ter problema nenhum em consumir um churrasco, ou uma cervejinha, ou sei lá, uma fritura, ou qualquer alimento que a gente não considera na lista, né, daqueles considerados saudáveis. Sim. Ou calóricos, né, aqueles que são de alta densidade calórica, como refrigerantes, por exemplo, bolos, pizzas, etc., frituras. Esses alimentos que não são considerados saudáveis, por exemplo, eles não devem fazer parte da alimentação habitual, ou seja, do seu dia a dia.
O que não significa que a pessoa não possa sair um pouquinho em algum momento, durante a semana, inclusive, né? Não precisa esperar 3 meses. A gente vai a uma festa, não posso escolher não, salgadinhos, brigadeiro. Não precisa disso, e você trabalhar a sua mente, como lidar com essas diferenças, né? Aquilo que você sabe que não vai fazer bem para a saúde, você deve consumir menos, de forma menos frequente, né? E em ocasiões não exagerar, né? Porque o exagero também ele traz consequências, né? Todos os excessos eles podem ser prejudiciais, então não precisa ser escravo. Eu anotei aqui uma pergunta. E aliado a esses cuidados, sair ou seja, praticar exercício, né? Como tem uma palavrinha, eu esqueci da palavra, sair do sedentarismo. Sair um pouco do sedentarismo, fazer alguma coisa, caminhar, andar de bicicleta, passear, ir para o comércio a pé, por exemplo. Já sai um pouco, não é atleta, não é esportista, mas você sai do sedentarismo. A ideia é por aí, doutora. É uma coisa muito importante que você falou. E eu agradeço muito a sua fala aqui. Porque o que é que a gente vive hoje, na verdade? Hoje a gente vive o excesso do consumo dos alimentos, né, tudo é em excesso. Até o saudável, muitas vezes, é consumido em excesso. E hoje a gente tem um estilo de vida totalmente sedentário. A gente vive sentado, desloca pouco. Eu estava lembrando, Jean, do tempo da gente. Nossa época. No nosso tempo, a gente se deslocava muito a pé na cidade. E só isso, né? Só de casa para a escola. Isso, então a gente se desloca menos a pé, né? Tudo é transporte. Hoje é um Toyota, é um Focus, antes é só Pevete, né? E as brincadeiras, né? Isso. Eu digo que as brincadeiras eram mais ao ar livre, né? Tinha muito treinamento, a gente jogava voleibol, handebol, era tudo. Fisicamente ativos, né? Então a gente realmente tinha uma atividade física mais constante, que hoje é menos frequente no público infantil e mais ainda no público adulto. Só se exercita mais os dedinhos, né? No Facebook, lá nas telas. Um abraço aqui para o João, né, João? O João tá ali. Um abraço aqui para o João, tá ouvindo. E aí eu lembrei de uma coisa bem interessante. A low carb, né? Que é um padrão. Vou falar. A low carb, que está sendo muito utilizada, é uma orientação, né, onde a gente reduz a quantidade, dentro da alimentação, né, do planejamento alimentar, diminui a quantidade de carboidratos e, consequentemente, você aumenta um pouco a proteína e um pouco da gordura. Gordura boa, né, considerando. Por que essa dieta low carb está sendo tão recomendada e uma das, né, principais orientações? Porque justamente a maioria das pessoas hoje, a vida é sedentária ou pouco ativa. Porque mesmo você, eu faço academia 3 vezes na semana, ok, entre nada é alguma coisa, mas não se compara ao que as pessoas, há alguns anos, na década de 70, 80, não se compara ao nível de atividade física que as pessoas tinham antigamente. Então, por isso que esse tipo de alimentação ele está sendo... Para tentar compensar o que a gente vem fazendo hoje. Né? Exatamente. Mas que, na verdade, se a gente tivesse rotina de exercício, atividades maiores, a gente consumiria mais, né? De uma forma tranquila, porque teria o gasto energético, né? Então, a gente fica muito nessa coisa. Eu não posso comer, por um lado, né? Fica com medo da comida, porque vai engordar. Mas porque, na realidade, o nosso estilo de vida... Ele favorece, isso, né? Então, a gente precisa realmente cuidar dessa alimentação, mas olhar a alimentação como um hábito. Um hábito, quando se torna hábito, você não tem medo de comer, você sabe comer, aquilo deixa de ser ruim, né? Passa a ser bom, você sente falta de uma alimentação saudável, é natural. Então a gente tem que pensar no hábito saudável, para não transformar numa dieta e nem uma coisa ruim. Né? Isso, nem um sofrimento. Eu vi compartilhar com vocês uma palestra que eu vi de uma pessoa que disse o seguinte: se fosse na época da pré-história, eles para o consumo de um refrigerante, a pessoa tinha que chupar 3 metros de cana. Eu disse, olha a quantidade. Então às vezes eu tenho umas figuras, uns amigos que ele toma 2 litros de Coca-Cola assim, que nem água. Então a quantidade de açúcar, né, de refrigerantes é uma das possibilidades, né? Tantas outras que nós temos. Então, para você compensar isso, às vezes tem que ter uma linha, né, bem
de atividade, né, para compensar que a gente não tem hoje. É muito computador, é muito sentado. Tem pergunta aí? Chegando aqui uma mensagem, diz aqui: olá, doutor Jean, sempre que posso ouço esse programa fantástico que tanto contribui para a saúde das pessoas. A cada semana uma novidade mostrando de forma muito gratificante o potencial dos profissionais da nossa cidade. Grande abraço do seu colega obstetra Johnny Fábio. Ah, que bom, um abraço pro Johnny. Tenho um carinho imenso por você, Johnny, também. Que bom que você nos acompanha, né? E já faço o convite também para você estar conosco. Pronto, tá? já fica o convite. Vou convidar aqui e vou convidar pessoalmente para você estar conosco. Falando aqui sobre essa trajetória fantástica. Está respondendo aqui já. Diga ele que essa trajetória fantástica aqui, né, de trazer, né, as nossas crianças aqui para a vida. E é um profissional extremamente competente, que contribui muito também aqui com a nossa região. Tem outras pessoas aqui, o Marcelo Mendes, Jean Vital, José Rogério, Alberto Santos, a Valquíria Santos, o Leandro Lima, o Hugo Siqueira, tem o Israel. Boa tarde. Cheguei agora. Mas, doutora, passa uma tabela alimentar para diabético. Ou pelo menos umas dicas aí. Aqui é uma tabela alimentar, Israel, aqui. A Divanete Santos. Então, a tabela é difícil, hein, Israel? Mas a dica que ela já falou, né? O low carb. Doutor, agradece as palavras, né? E, né, vai estar assim com a gente. Vamos só marcar, né? Quem sabe marcar aí, entrar em contato. Vamos marcar, vamos procurar. Vamos entrar em contato. Um abraço, doutor. Low carb, né? Acredito que... Então, não tem como eu passar aqui, porque imagine, você é diabético, você é atleta ou não? Não. Já muda. O seu peso, sua altura... Você usa insulina ou não? Já muda. Como é o seu dia a dia, né? Qual é o seu gasto de energia, né? Porque a gente tem que ir acompanhando cada indivíduo. Não tem como generalizar, né? Inclusive o diabético, ele pode ter uma demanda assim de carboidrato do que uma pessoa que não é. Vai depender muito do seu estilo de vida, né? Então, marca uma consulta. Esse é o principal, que a gente sempre orienta, né? Tem que ser um acompanhamento, né? Presencial, né? Não tem Hoje como. A questão da individualidade do ser humano, né? Eu acho que esse olhar é uma coisa que precisa muito. E a importância do profissional, né? Agora um alerta também, até foi frisado em um dos programas aqui, Papo de Saúde, com o Dr. Jean Rafael. Doutora, existe aí uma facilidade na internet, nas pesquisas, né? Qual a sua orientação para as pessoas que vão em busca de pesquisas na internet, né? Alimentação, a Y ou W, o melhor, o pior? Qual a orientação para essas pessoas que gostam de só buscar conhecimento, só buscar pesquisas na internet? Você vai encontrar de tudo, né? É uma preocupação grande na saúde como um todo. Eu lembro de uma frase de um colega nutricionista. Ele diz assim: eu não tenho medo dos carboidratos, eu tenho medo das redes sociais. Porque justamente é o que muitas vezes cria as polêmicas, passa a informação errada para as pessoas. Então a dica que eu tenho para vocês é o seguinte: nós temos bons profissionais, né, no nosso país, então, eu digo país, região, na sua cidade. Então procure acompanhar pelo menos bons profissionais de referência, né? Porque tem muita gente querendo ser, mas não é, né? Então, por exemplo, blogueiras que querem dizer qual é a alimentação delas. Sim. E as pessoas seguem o que elas dizem que é certo ou errado. Então, tenham muito cuidado, porque muitas vezes, além da informação não verdadeira, né? Pode ter coisa que você não pode, não corresponde. Aquilo serviu para ela, né? Isso. Na verdade foi uma experiência pessoal, né? Exatamente. Sem contar que a gente sabe que existe por trás, né, assim, um grande interesse de patrocínio, né, que sustentam aquelas pessoas, né, a imagem. Então, tenha muito cuidado com o que vocês acompanham. Então, procure bons profissionais que sigam boas orientações, né, que eu acho que dá mais segurança, né, para você que está buscando orientações gerais, né. Nenhum profissional de confiança vai passar uma orientação pela internet, né, uma orientação, uma dieta que eu falo, né, prescrever uma coisa que você precisa da presença da pessoa no seu consultório, mas uma orientação geral. Procure de profissionais de boa referência, que a gente tem bastante aqui na nossa cidade e na nossa região. Não, isso é uma coisa interessante. Isso não é uma preocupação, é uma preocupação da saúde de uma forma geral, tá?
porque o número de informações são imensos. É fantástico isso. Até um tempo atrás a gente não tinha essa facilidade. Porém, não é, a questão agora é como selecionar isso. A turma vem investindo bastante como selecionar artigos, como selecionar informações que tenham uma qualidade, tá? E que possa ser algo útil. Porque tem gente que chega muitas vezes, lê algo, tá? E chega no consultório desesperado. Porque eu vou morrer, porque eu vi. E às vezes não é aquilo, entendeu? Ela leu algo lá no entendimento dela. Então tem que ter muito cuidado com isso, tá? Por isso ainda, como você diz, a máquina ainda não vai substituir os bons profissionais. Tem um ouvido aqui dizendo que ó, a dona de casa é super atleta, né? As donas de casa, né? No seu dia a dia. E a questão é maratona das 6 da manhã às 18 horas. E também acrescenta, né, na questão de ingerir, né, uma cervejinha, um churrasco, de vez em quando, com moderação, lógica, ela diz aqui, ó, porque senão enferruja. Bem descontraído. Mas é interessante, tudo com moderação, tudo com acompanhamento, obviamente, e principalmente assim, além do profissional, psicologicamente, uma preparação, como a doutora frisou. Que bom, quando o papo é bom, passa rápido, Renato. Que bom, e a turma sempre interessante. Vou mandar só os últimos alô para toda a Betânia, o Flávio Alexandre a Lucila Pinheiro lá em Salvador, a turma toda aqui nos acompanhando. A gente vai para os nossos comerciais, vamos encerrar aqui pelas redes sociais. Você que nos acompanhou nesse papo legal aqui, tá? Vê lá o nosso canal no YouTube que está lá registrado, tá? Essa entrevista. Um abraço a todos vocês.